Olá, meus queridos, vamos a mais um vídeo aqui com o nosso assunto de hoje, propriedade da potenciação para potências com expoente inteiro. Antes, vamos fazer uma revisão aqui sobre esse assunto. As 4 operações matemáticas básicas são adição, subtração, multiplicação e divisão. Entretanto, não são as únicas operações existentes. Quando o produto envolve fatores que são todos iguais, é possível definir uma nova operação matemática, a potenciação. Como tudo na matemática, com uma nova definição, é possível também encontrar novas propriedades exclusivas a ela. Vale lembrar, de forma rápida, a definição de potenciação antes de prosseguir com a explicação de suas propriedades. Então vamos lá, a definição. Aí temos aqui, ó, definição de potenciação. A potenciação é a operação matemática baseada em um produto, na qual todos os fatores são o mesmo número real. Aí temos aqui como exemplo. Eu vou colocar aqui para dar o exemplo para vocês. Vamos colocar uma folha aqui, usar um hidrocor para ficar melhor a explicação. Aí eu tenho aqui, ó, 7 vezes 7 vezes 7. Então, esse ponto aqui representa uma multiplicação, que pode ser representada tanto pelo ponto quanto por esse x. Sempre a gente usa o ponto para simplificar aqui, ó, esse sinal. Então, eu tenho aqui uma multiplicação onde os fatores são iguais. Então, toda multiplicação onde os fatores são iguais, eu posso chamar de uma potenciação. A potenciação, na verdade, é uma multiplicação com todos os fatores iguais. Aí vamos lá, se eu tenho 7 vezes 7 vezes 7, isso aqui é a mesma coisa de 7 elevado ao cubo, né? Temos aqui a base, que é o número 7, é o fator que se repete, ó, chamamos de base. Aí eu tenho aqui o 3, que vai ser o expoente. Temos o 3, que é o expoente, e temos o resultado dessa multiplicação de fatores iguais, que também é chamado de potenciação, que eu vou calcular aqui, 7 vezes 7, que é igual a 49, aí eu vou calcular 49 vezes 7. Se eu não souber de imediato, eu posso colocar aqui, ó, 49 e multiplicar por 7. Eu tenho aqui 7 vezes 9, 63, coloca 3 e sobe 6. 7 vezes 4, 28, com 6, 34. Logo, eu vou ter aqui como resultado 343. Então, esse número que eu encontrei aqui, ó, vai ser chamado de potência. Então, isso aqui é a potência. Então, temos a base, que é o fator que se repete, o expoente, que indica quantas vezes o fator se repete, e temos a potência, que é o resultado dessa multiplicação. Então, essa é a definição de potenciação. Então, vamos dar continuidade aqui. Vou subir mais um pouquinho aqui, para que vocês possam observar. Então, olha só o que é que diz. O número real que se repete é chamado de base da potência, como eu acabei de explicar. E a quantidade de vezes que ele se repete, ó, é denominado expoente da potência. É possível escrever uma potência com notação própria, colocando o expoente à direita da base como um índice superior. Veja o exemplo anterior escrito na notação de potência. Então, temos aqui, ó, um exemplo para que vocês possam observar. Eu tenho 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7, ou seja, o fator 7 se repete 4 vezes, né? A gente sabe que os elementos da multiplicação são chamados de fatores, que são os que multiplicamos, e o resultado é o produto. Então, a potenciação é a multiplicação de fatores iguais. Nesse caso aqui, quem é o fator? Ó, ou seja, o fator que se repete vai ser o 7. Então, eu tenho aqui, ele se repete 4 vezes. Então, base 7, que é o fator que se repete, e o expoente 4. Aí temos aqui, dizemos que é 7 elevado à quarta potência.
O que a gente pode observar em relação aos expoentes? Eu vou colocar aqui para vocês verem novamente, só para vocês relembrarem. Vou escrever até de caneta mesmo agora, só para vocês relembrarem, ó. Eu tenho 2 aqui, elevado à primeira potência. Eu tenho aqui 3. Eu tenho aqui 4. Vou colocar aqui, deixa eu ver. Só para vocês terem uma noção aqui da nomenclatura aqui de cada um desses expoentes. Então, no primeiro aqui, ó, o que é que eu tenho? 2 elevado à primeira potência, quando o expoente é 1. Nesse caso aqui, ele pode vir com expoente ou não, que toda vez que o número aparecer, basicamente assim, ó, só o 2, eu sei que existe expoente 1, porque ele é facultativo, eu coloco se quiser. Na maioria das vezes não aparece, né? Em alguns casos que vai aparecer. Então, toda vez que o número aparece sem expoente, eu sei que o expoente dele é 1. Aí eu tenho aqui, ó, o segundo caso. 3 elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, quando o expoente é 2, ele recebe nome especial. Ele vai ser chamado de quadrado. Aí, 3 elevado ao quadrado. Isso quer dizer que a base, que vai ser 3, o fator 3, ele vai se repetir 2 vezes. Então, aqui por quê? Porque o expoente é 2. Então, vai ser 3 vezes 3. Que no caso aqui é igual a 9. Na maioria das vezes, alguém que se confunde, ou seja, não sabe a definição de potenciação, coloca aqui para calcular 3 vezes 2, que dá 6. Isso estaria certo? Não, está errado. Jamais a gente deve multiplicar a base pelo expoente. Então, sempre eu estou explicando dessa forma. Jamais devemos multiplicar a base pelo expoente. Eu multiplico a base por ela mesma, a quantidade de vezes que indica o expoente. Porque o expoente é para isso, para indicar quantas vezes o fator se repete. O que é o fator? É um dos termos da multiplicação. Quando eu falo em fator, estou falando em multiplicação. Então, fator que se repete quer dizer que é o número que se multiplica, né? Aí eu tenho aqui outro exemplo, ó, outro expoente que também recebe nome especial. No caso, eu tenho 4 elevado ao cubo. Então, o expoente 3 é chamado de cubo. Então, nesse caso aqui, eu vou ter, ó, 4 vezes 4 vezes 4. Então, calculando aqui, eu tenho 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, esse seria o resultado. E não 4 vezes 3, que é 12. Se eu fizesse desse jeito, estaria errado. Por quê? Porque numa potenciação jamais multiplica a base pelo expoente. E sim multiplica a base por ela mesma, a quantidade de vezes que indica o expoente. Então, é dessa forma que a gente deve proceder. Então, o resultado da potenciação é o quê? A potência, como eu falei anteriormente. Eu tatei aqui em cima, ok? O resultado é a potência. Agora eu tenho outro exemplo, ó. Eu tenho aqui 5 elevado à quarta potência. 5 elevado à quarta potência. Então, como proceder nesse caso para resolver essa potência aqui? Para eu calcular essa potência? Eu tenho 5 elevado à quarta, que vai ser 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Agora, o que é que eu faço? Eu vou efetuar a multiplicação, ó. Vou multiplicar gradativamente aqui, ó, um pelo outro. Ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5 vai dar 625. 625. Então, esse é o resultado, ou seja, a potência, ó, de quê? De 5 elevado à quarta potência. Eu vou multiplicar 5 vezes 4? Não. Eu vou multiplicar 5 por ele mesmo 4 vezes, que o resultado vai dar 625. Então, eu volto e pergunto, o que é uma potenciação? Potenciação é uma multiplicação onde todos os fatores são iguais. Então, essa é a definição de potenciação. Aí, continuando, temos aqui, ó, de forma geral, as potências são definidas como A elevado a N é igual a vezes A, vezes A, vezes A, vezes A, vezes A,
em que A repete-se N vezes, que não foi determinado, né? Eu não sei quantas vezes A vai se repetir. Isso aqui só é uma forma geral, só para vocês saberem. Aí temos aqui, ó, expoentes negativos. Vamos lá aos expoentes negativos, para a gente ver como vamos proceder com ele. Quando um expoente é negativo, seu sinal poderá ser invertido, desde que, para isso, a base da potência também seja invertida. Aí, no caso aqui, quando eu falo invertir, como que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui para vocês aqui um exemplo. Vamos voltar aqui a folha. Vou colocar aqui nossa folha de documento. E vou pegar um hidrocor agora, usar um hidrocor aqui. Para a gente fazer, para vocês observarem isso aqui. O que quer dizer inverter um número. Se eu tenho aqui, ó, 2. Eu quero inverter esse número. O que eu vou fazer? O que eu vou imaginar? Se eu vou inverter, isso aqui quer dizer que é uma fração, certo? É um número inteiro. Se ele é inteiro, ele pode ser representado na forma de fração. Então, nesse caso aqui, eu tenho, ó, 2. 2 o quê? 2 inteiro. Então, o que eu vou fazer aqui nesse caso? Toda vez que um número não apresenta denominador, o denominador vai ser 1, porque ele é inteiro. Quando o denominador é 1, chamamos de inteiro. Então, nesse caso aqui, o número não aparece denominador, mas eu sei que o denominador é 1. Para eu inverter esse número, eu vou fazer o seguinte, ó. Ao invés de escrever 2, eu vou inverter. Vai ser 1 meio. Ó. Então, eu usei o número inverso, ó. Certo? Isso aqui é só para vocês terem a ideia de como a gente vai fazer para inverter. Quando eu falo inverter, eu vou fazer dessa forma. Quem é numerador vira denominador e quem é denominador vira numerador. Então, mas o número não aparece denominador, certo? Quando isso acontece, eu sei que o denominador é 1. Aí temos, assim, caso A pertença aos números reais e N seja pertencente aos números inteiros, eu vou riscar aqui, ó, e colocar aqui, ó, inteiros, e diferente de zero, teremos A elevado a menos N, ó, A elevado a menos N é igual a 1 sobre A elevado a N. Vocês podem ver aqui, ó, que nesse caso eu só vou poder calcular a potência se o expoente for positivo. Como é que eu vou calcular aqui A elevado a menos N? Como eu vou fazer isso? Então eu não posso. Eu tenho que transformar esse expoente negativo em positivo. Eu vou dar um exemplo numérico aqui para que vocês possam observar. Vou escrever aqui mesmo. Vou usar aqui a folha em branco como documento. Então eu tenho aqui, ó, em um exemplo, vou colocar, tem um exemplo aqui, 1 meio elevado a menos 2. 1 meio elevado a menos 2. Então, como eu vou fazer para calcular essa potência se o expoente é negativo? Então, para eu resolver, eu só posso resolver se o expoente for positivo. Então, eu vou transformar esse expoente negativo em positivo. E como eu vou fazer isso? Invertendo a fração. Se eu inverter a fração, eu também vou inverter o sinal do expoente. Então, vamos lá. 1 meio elevado a menos 2. Se eu vou inverter a fração, vai ficar 2 inteiros. Nesse caso aqui, o expoente vai ficar positivo. Então, o que é que a gente pode observar em relação a isso que a gente viu lá atrás? Então, no caso aqui, se o denominador é 1, isso quer dizer que são 2 inteiros. Ao invés de colocar 2 sobre 1, simplesmente eu vou colocar 2 elevado ao quadrado. E nesse caso, eu posso calcular aqui, ó, que 2 elevado ao quadrado vai ser 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Aí vocês podem perguntar, mas multiplicou 2 vezes 2 aqui? 2 da base vezes 2 do expoente? Não. Coincidentemente, o valor da base é o mesmo do expoente. O número da base é o mesmo do expoente. Então, eu tenho aqui, ó, o que isso quer dizer? Que eu vou multiplicar a base por ela mesmo 2 vezes. Então, quem é a base? 2. Eu multiplico 2 vezes 2, que é igual a 4. Então, foi o que vocês observaram aqui nesse caso, ó,
que o primeiro expoente era negativo, eu tenho que transformar ele em positivo para depois eu calcular a potência, que isso só pode acontecer quando o expoente, eu só posso calcular essa potência quando o expoente for positivo. Outro exemplo rapidinho aqui para a gente encerrar. Eu tenho aqui, ó, 4 elevado a menos 3. Então, como vai ficar? Eu posso calcular 4 elevado a menos 3? Não. Eu tenho que transformar esse expoente negativo em positivo. Para isso, eu vou inverter a fração. Ó. Ah, mas o 4 não apresenta denominador, certo? Quando isso acontece, o denominador vai ser 1. Então, vou colocar aqui, ó, 4 inteiros, ou 4 sobre 1. Então, como vai ficar? Vai ficar 1 sobre 4. Ou seja, 1/4 elevado ao cubo. Nesse caso aqui, o expoente deixa de ser negativo e passa a ser positivo. Agora sim eu posso calcular. Isso aqui vai ser igual a 1/4 vezes 1/4 vezes 1/4. Agora sim eu posso resolver. Eu tenho aqui uma multiplicação de fração. Ó. Na multiplicação de fração, eu multiplico numerador com numerador e denominador com denominador. Então vamos lá. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, eu tenho aqui como resultado 1,64 avos. Então, é o resultado de 4 elevado a menos 3, certo? Então, até a próxima. No próximo vídeo, iremos ver as propriedades da potenciação, que vai ajudar bastante em alguns cálculos.